Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daniel capítulo 14. Tendo se reunido o rei Atiages e seus antepassados, Ciro, o persa, subiu ao trono. Daniel era conviva do rei e o mais honrado de todos os seus íntimos. Ora, os babilônios tinham um ídolo chamado Bel, cuja despesa diária era de 12 artabes de farinha, 40 carneiros e 6 medidas de vinho. O rei prestava culto ao ídolo diariamente e ia adorá-lo. Daniel, porém, adorava seu Deus. O rei disse-lhe um dia: por que não adoras Bel? Por que? Respondeu Daniel: não venero o ídolo feito pela mão do homem, mas sim o Deus vivo que criou o céu e a terra, que exerce o seu poder sobre todo homem. Assim sendo, continuou o rei, Bel não te parece ser um Deus vivo? Não vês o que ele come e o que ele bebe todos os dias? Daniel pôs-se a rir. Desengana-te, ó rei, disse ele. Este Deus é de barro por dentro e de bronze por fora. Ele nunca comeu coisa alguma. Irritado, o rei mandou vir seus sacerdotes e lhe disse: se não me disserdes quem come estas oferendas, morrereis. Mas se provardes que o Bel, quem as absorve, será Daniel, quem morrerá, pois será blasfemado contra ele. Daniel respondeu ao rei: que faça segundo tu o dizes. O sacerdote de Bel era 70 em número, sem contar suas mulheres e filhos. O rei foi com Daniel ao templo de Bel. Os sacerdotes disseram: nós saímos, manda trazer o rei os alimentos e o vinho misturado. Depois fecha a porta e lacra com o teu sinete. Se amanhã cedo, quando vieres ao templo, verificares que tudo não foi comido por Bel, nós morreremos. Do contrário, será Daniel quem nos terá caluniado. Tinham completa confiança, porque debaixo da mesa havia feito uma abertura secreta, pelo qual penetrava habitualmente para consumir as oferendas. Mas após a saída deles, quando o rei acabava de depor as oferendas diante de Bel, Daniel ordenou aos criados, trazendo cinza, a qual espalhou pelo templo todo na presença do rei. A seguir, saíram, fecharam a porta e, depois de tê-lo lacrado com o sinete real, retiraram-se. Durante a noite, os sacerdotes introduziram-se, como de costume, no templo. As suas mulheres e filhos comeram e beberam tudo. Ao amanhecer, o rei veio com Daniel. Os selos, disse, estão intactos. Daniel, intactos, ó rei. Logo que a porta foi aberta, o rei olhou para a mesa e exclamou: tu és grande, ó Bel, tu não nos enganastes. Mas Daniel pôs-se a rir e impediu o rei de entrar mais adiante. Olha o chão, disse-lhe, de quem são estes passos? Vejo de fato, respondeu o rei, passos de homens, de mulheres e de crianças. E uma cólera violenta apoderou-se dele. Então mandou prender os sacerdotes com suas mulheres e filhos, os quais lhe mostraram as entradas secretas, por onde se introduziam para vir consumir o que havia na mesa. O rei mandou matá-los e pô-los
Bel à disposição de Daniel, que o destruiu, assim como o seu templo. Lá havia também um grande dragão que os babilônios veneravam. O rei disse a Daniel: pretenderás também dizer que aquele é de bronze? Vive como bebe. Tu não podes negar que seja um Deus vivo. Adora-o então. Eu adoro, replicou Daniel. Unicamente o Senhor, meu Deus, porque Ele é um Deus vivo. Ó Rei, dá-me licença para fazê-lo. E sem espada nem bastão matarei o dragão. Eu te concedo, disse o rei. Então Daniel tomou breu, gordura e pelos, cozinhou tudo junto e com isso fez umas bolas e meteu-as na boca do dragão, que estourou e morreu. Daniel exclamou: eis aí o que adoráveis. Quando os babilônios souberam, ficaram sumamente indignados e amotinaram-se contra o rei aos gritos de: o rei tornou-se judeu, destruiu Bel e agora fez perecer o dragão. Mataram os sacerdotes. Vieram à presença do rei e disseram-lhe: entrega-nos Daniel, do contrário nós o mataremos, bem como toda a tua família. Diante da violência com que o ameaçavam, o rei viu-se forçado a entregar-lhes Daniel, que eles jogaram à cova dos leões, onde permaneceu 6 dias. Na cova havia 7 leões, aos quais davam cotidianamente 2 corpos humanos e 2 carneiros. Porém, daquela vez, nada lhes foi distribuído, a fim de que devorassem Daniel. Ora, o profeta Abacuque, que vivia naquele tempo na Judeia, acabava de cozinhar um caldo e picava pão dentro dele em uma panela, para levá-lo aos ceifadores no campo. Mas o anjo do Senhor disse-lhe: leva esta refeição à Babilônia, a Daniel, que se encontra na cova dos leões. Senhor, disse Abacuque, nunca vi Babilônia e não conheço esta cova. Então o anjo, segurando-o pelo alto da cabeça, transportou-o pelos cabelos em um fôlego até a Babilônia, em cima da cova. Daniel, chamou: toma a refeição que Deus te envia. E Daniel respondeu: ó Deus, vós pensastes em mim, vós não abandonastes os que vos amam. Depois disso, pôs-se a comer, enquanto o anjo do Senhor transportava de volta Abacuque a seu domicílio. Ao 7º dia, veio o rei chorar Daniel ao acercar-se da cova, porém olhou para dentro e aí avistou Daniel sentado. E bem alto exclamou: vós sois grande, Senhor Deus de Daniel. Não existe outro Deus além de vós. Mandou retirá-lo da cova dos leões e lá jogou todos aqueles que havia tentado eliminá-lo, os quais foram imediatamente devorados sobre seus golpes, sobre seus olhos. Então disse o rei: que todos os habitantes da terra reverenciem o Deus de Daniel, porque é um Salvador que opera sinais e prodígios em toda a terra, e salvou Daniel da cova dos leões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, nós encerramos, para a glória de Deus, mais uma carta aqui. E que lição que esta carta deixa para a gente? Bom, pelo menos para a minha vida, ela deixa o testemunho da fidelidade de uma pessoa que consumiu a sua juventude, a sua idade adulta, a sua velhice, servindo e obedecendo a um Deus único e verdadeiro, sem vacilar. A fidelidade, a obediência cega a este Deus. Esse povo que vê sinais e não se converte, como esses reis, vê Deus agindo, fazendo milagres, vê a fidelidade de Daniel, vê o testemunho dele, dos seus amigos, e eles não se convertem. Não muda muito o quadro nos dias de hoje. Deus
fazendo tanto bem, usando de tantos profetas para falar no nome dele, em nome dele. E muitas pessoas continuam ainda com o coração duro, sem se converter. É muito duro ver, mas aqui eu digo para vocês, fica um ensinamento, que se vence pelo jejum, pela vigília, que se vence obedecendo à voz de Deus, rezando 3 vezes ao dia, é o que a carta deixa para nós de ensinamento. No dia de amanhã nós vamos começar Oséias, na sequência já, o livro de Oséias. Esse livro nós vamos rezar pedindo para que seja destruído da nossa genealogia, da nossa vida, todas as palavras de maldição, toda a opressão lançada sobre nós, de inveja, de mal-olhado, tudo aquilo que travou na nossa vida pelo pecado da maldição, da negatividade, pessoas que proclamou a negatividade sobre nós. Nós vamos pedir esta libertação, não é uma carta muito longa, uma carta bem curta, e nós vamos rezar com muita fidelidade. Serão 14 dias, 14 dias de oração. Cada capítulo é uma oração. Entender, a gente não está lendo a palavra à toa, nós estamos escutando a voz de Deus, fazendo uma experiência profunda com a palavra, libertando a nossa vida de tudo aquilo que nos aprisiona. E eu agradeço a Deus por você estar aqui comigo na fidelidade. Só de ler a palavra, ela já está fazendo um grande Pentecostes na nossa vida. Que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.